Olá pessoal, boa noite. Dando sequência à disciplina de fitoterapia, hoje eu vou passar, como eu falei na aula passada para vocês, vou passar atividade, né? Para vocês já poderem ir pesquisando para compor então a avaliação 2 de vocês, né? Que é a V2. E tô nesse formato aqui diferente, né? Para poder aparecer aqui, porque senão não tem como gravar a imagem e também para mostrar o trabalho aí como que vai ser, tá? Eu selecionei então as plantas, como eu já havia comentado com vocês, cada uma para um aluno, para poder fazer essa busca, tá? E eu acho que é bem interessante, é um trabalho que eu já realizo aí, né, no dia a dia. Outra coisa que eu perguntei foi sobre as aulas, né, estarem sendo dessa forma, tá? Como eu havia comentado com vocês, eu acho mais proveitoso a gente dar, né, o conteúdo, eu faço então a aula com conteúdo para vocês, vocês vão assistindo aí conforme tem a disponibilidade, respondendo a atividade, tá? Eu vi lá no grupo, poucos interagem, né? Eu acho que vocês, por enquanto, ainda são meio tímidos, estão ainda, né, nesse formato de aula à distância, onde é um pouco complicado, eu entendo, né? Cada professor tem uma metodologia e eu acho, né, no meu ver, que dessa forma fica interessante. Caso vocês, como eu perguntei lá, né, não tiverem se adequando, vão me falando, a gente vai conversando, isso não tem problema, tá? Eu conversei com o representante de sala, se vocês também às vezes não quiserem passar para mim, pode passar direto para ele, a gente vai interagindo, vai conversando e vai fazendo da melhor forma. Eu tenho aqui no cronograma. Como eu passei lá para vocês, nós temos a aula de hoje que é a atividade, tá? Nós vamos trabalhar mais duas aulas com os temas finais aí da disciplina, né? Vamos finalizar ela no dia 27 e depois vem o feriado, que é dia 3 do 6 e dia 10 do 6 já seria a nossa avaliação 2, né? A segunda avaliação, que vai contar dessa atividade que eu passei para vocês e de uma outra atividade, né? Como a coordenação solicitou, eu estou passando as atividades que são mais importantes, tá? Porém, o dia que eu não passo a atividade, é interessante vocês assistirem os vídeos. Eu fiquei mais preocupado porque eu vi que estava sendo muito baixo, né? A, o pessoal aí que tem assistido, né, essas aulas dessa forma, tá? Mas nós vamos resolvendo. Isso não tem nenhum problema. Vocês podem ir interagindo comigo e a gente vai é, fazendo da melhor forma para todo mundo, tá? Que mais? Então ficou combinado assim. Eu vou, como vocês responderam lá, eu vou continuar fazendo dessa forma. Se alguém quiser, né, vir conversar ou falar alguma coisa, podem vir falar diretamente comigo, tá? Que mais? Eu acho que vou passar o trabalho aqui. O que, que eu fiz? Eu separei ele no slide e vou explicar depois como que vocês vão fazer. Eu vou fechar essa tela, que aí eu não vou aparecer, né? Mas fica para vocês. Como eu já falei para vocês, a sala de vocês manda muito bem nos trabalhos, né? A nota da V1, vocês foram muito bem. Os trabalhos foram feitos, eu gostei muito, já vou repetir, né? Do trabalho que vocês fizeram da montagem da flor, né? Eu achei muito interessante, foi muito bacana, muito produtivo e deu pra ver que vocês fizeram assim com empenho, né, aquele trabalho, eu achei bem bacana, tá? Mas vocês ficaram com nota boa, né? Então não vamos deixar a bola cair, vamos fazer esse trabalho aqui também, vai valer boa parte da nota de vocês, tá? Então não pode deixar de fazer esse trabalho porque a V2 praticamente eu vou contabilizar a maior nota neste trabalho. Depois eu vou separar, quando eu for passar a outra atividade que a gente vai fazer, eu passo o valor de cada um, tá? Mas praticamente esse vai valer aí entre 6 ou 7, tá? E aí o outro trabalho eu coloco ele valendo menos, que é um trabalho um pouco mais simples também. Pessoal, ó, então vamos lá. Atividade, como que vai ocorrer? Quem for fazer essa atividade vai precisar assistir a aula anterior. Eu explico um pouco também sobre ela. Vou repetir agora, né, para vocês, mas ela é basicamente o que foi feito na aula anterior, né? O que que eu fiz? Ó, eu separei as plantas. Pessoal, aqui ficou uma planta para cada pessoa, tá?
Tem algumas pessoas que eu não coloquei nenhuma planta porque eu vi que estão devendo ainda algumas atividades, tá? Se for o caso de alguém, pode entrar em contato aí no particular comigo que eu respondo e eu separo, tá? Porque às vezes tem aluno que não, que ou tranca o curso ou que vai parando e a faculdade ainda não deu esse retorno aí pra gente, tá? Eu vou ler as plantas, né? Vocês vão procurar aí o nome de vocês, vão ler a planta que ficou com cada um de vocês, tá? Então aqui estão a lista da sala, né, dos alunos, e aqui as plantas que vocês vão pesquisar. Cada um vai pesquisar só a planta que está na frente do seu nome, tá? Então, por exemplo, o Aleph ficou aqui com o Rui Barbo, tá? Então vai pesquisar o trabalho, vou passar depois o que vocês vão ter que pesquisar sobre cada uma, né, sobre a sua expectativa planta. Aí, ó, o Alexandre ficou com a Era, tá? Aí vem, ó, Ginkgo, que é o Ginkgo biloba, Ginseng, a centela que é asiática, tá? No que eu vou deixar essa lista com vocês também lá no Classroom. E lá eu já coloquei, que é centela asiática. Isso ficou pro Eduardo, tá? Cratego, esses nomes são nomes populares da planta, tá? Castanha da Índia, boldo, alcaçuz, chá verde, quebra-pedra, amamelis, sene, cáscara sagrada, calêndula e confrei. Então essas são as plantas aí mais importantes. Eu não repeti as plantas da aula passada, que são referentes a plantas que atuam no sistema nervoso central, então são plantas com atividade ansiolítica, né, atividade aí pro sono, para melhorar o sono, porque nós já trabalhamos, né, não seria justo, tá? Então eu fiz esse apanhado, essa divisão e vou explicar para vocês. A data da entrega da atividade eu deixei 2 semanas. Então, eu vou soltar a atividade hoje, dia 6/5, e vocês vão ter então a entrega da atividade lá para o dia 20/5, tá? Então tem um tempo bem bacana. Caso vocês tenham alguma dificuldade, né, em algum dos temas, podem me procurar lá no nosso grupo e nós vamos conversando. Eu tenho feito isso com a outra turma também, tem dado bastante certo, tá? Se vocês tiverem vergonha de postar no grupo, pode me procurar no particular. Todo mundo que me procura no particular, eu vou respondendo e vou tirando as dúvidas, a gente vai conversando, tá? Essa é a ficha que vocês vão ter que preencher, né, com os dados aí, então, da planta que você recebeu, tá? Então você vai pôr o seu nome, não pode esquecer de pôr o seu nome aqui, tá? Para eu poder saber, então, de quem é cada atividade. A foto da planta vocês vão procurar no Google, tá, pessoal? Eu vou mandar esse arquivo em Word para vocês fazerem aqui mesmo, tá? Então, digitou lá no Google o nome científico da planta, vai aparecer algumas imagens. Você pega aquela que você achar mais bonita, mais interessante, e coloca aí no seu trabalho, tá? Eu tenho um exemplo para vocês verem. O nome científico da planta, né? Então vai procurar o nome científico. Qual é o nome popular dessa planta, tá? Qual é a indicação farmacológica dessa planta? Qual é a parte da planta utilizada? Qual é o componente ativo que essa planta tem, né? Então, componente ativo. Quando ele é desconhecido, vocês vão citar aí para mim, componente ativo desconhecido. Pessoal, acho que ficou faltando aqui um índice, que é a família da planta, tá? Eu acho que na outra atividade lá, que eu vou deixar para vocês, eu já vou colocar também, né? Então, a família da planta é importante a gente saber. O que mais? E a observação, nessa parte aqui vocês podem colocar algo interessante sobre a droga, né, da planta, ou sobre alguma parte ou ativo, vocês podem colocar aí o que tiver, tá? Esse é um exemplo, eu já vou abrir lá para vocês, tá? E mostrar aí, então o exemplo dele feito já pronto. Que mais? Eu acho que do trabalho é só, tá? Então, pessoal, eu vou fechar aqui. Vocês vão continuar vendo a tela do computador só para eu mostrar aí para vocês, tá? Observe que aqui eu já tinha colocado a família, ó. Só nesse daqui que saiu errado. Saiu faltando aqui uma parte. Mas já vamos ver isso agora. Eu vou fechar essa tela, como eu falei para vocês, tá? Deixa eu cancelar isso aqui. Vou abrir aqui então a atividade. Esse daqui, como eu falei para vocês, eu já vou deixar lá para vocês também então verem, né, qual é a planta de cada um. Coloquei aqui um exemplo da ficha. Deixa eu só ver essa ficha. Ficou faltando mesmo aqui. Ó, para vocês verem no exemplo,
Eu acho que às vezes eu coloquei e não salvou, né? A família da planta é o número 4. Eu vou até colocar ali para vocês até vão vendo, ó. Então a família é o número 4. Aí depois vem indicação farmacológica, aí o resto é tudo igual. Indicação farmacológica, parte da planta utilizada. Aí eu vou corrigir os números aqui e vou mandar essa ficha para vocês. É aqui que vocês vão fazer a sua atividade, tá? Então, como eu falei para vocês, colocar o nome, a planta, né, a foto, nome científico, nome popular, família, indicação farmacológica, parte da planta utilizada, componente ativo e observação. Vamos ver como que a gente faz então o preenchimento, tá? Pessoal, nossa, super simples. Eu acho uma atividade bem bacana. Então vocês vão colocar aqui, como eu falei para vocês, o nome, que eu coloquei modelo de resposta, só para vocês verem. Eu vou deixar esse modelo também, tá? Para vocês terem acesso a ele. Essa é uma planta que vocês já viram na aula passada, então é a valeriana, tá? Aqui é a foto da valeriana. Aí o nome científico, Valeriana officinalis. Nome popular, valeriana. O nome popular é aquele que eu passei para vocês. Tem plantas que têm mais de um nome popular. Se vocês quiserem colocar para sua planta, se for o caso, pode colocar, tá? Ou se não, coloca aquele que é mais conhecido. A família, tá? Então a família da valeriana é a Caprifoliaceae. Coloquei aqui também, tá? Indicação farmacológica, utilizada para distúrbio do sono e agitação nervosa. Pessoal, tem plantas que têm atividade farmacológica em vários sistemas, tá? Aí vocês podem citar aí os mais importantes. Parte da planta utilizada, então vamos fazer uma busca, né? No caso, a parte da planta utilizada para valeriana, né, officinalis, é a raiz, tá? Então é a raiz que é utilizada como a droga oficial. Tem plantas que é o rizoma, como eu falei na aula passada. Tem plantas que vão ser a estrutura, por exemplo, de caule, folhas. Tem plantas que é só o fruto. Aí vocês vão pesquisar aí para cada um de vocês, tá? Componente ativo, né? Qual é a atividade dessa planta? Por exemplo, na valeriana é bem conhecida. A gente tem o ácido valerênico, tá? Esse ácido valerênico, ele é um sesquiterpeno e ele que vai ter atividade. Eu venho repetindo todas as aulas que, né, alguns nomes aqui que a gente utiliza, que vocês vão achar, nós vamos aprofundar ele na outra disciplina, que é farmacognosia, que provavelmente nós vamos já estar no presencial pelo andar aí da carruagem, tá? E uma observação. Essa parte aqui fica a critério de vocês. Vocês vão colocar o que vocês acharem interessante, tá? Eu coloquei, por exemplo, que a droga apresenta um odor desagradável, né? Que é por causa do ácido isovalérico, e também um cheiro canforado, né? Um cheiro de cânfora que aparece após o corte e a secagem da raiz. Então, olha que interessante. Ficou simples, é um resumo, né? Façam um trabalho assim, né? Seguindo mais ou menos esse modelo. E como eu prometi, eu vou compilar todos eles, né, a ficha de vocês, num PDF só, tá? Para vocês poderem terem acesso aí ao trabalho dos colegas. Se vocês tiverem alguma dificuldade, eu peço que venha, né, me procurar ali pelo WhatsApp, porque vocês podem fazer isso ao longo da semana e aí, né, vocês vão me mandando ali, tá? Mas eu acho que vai dar para encontrar todas as informações aí na internet mesmo, né? Peguem sites aí mais confiáveis, tá? Para vocês poderem fazer a busca. Caso tenha alguma dúvida um pouco maior, eu vejo se eu consigo disponibilizar algum material aí para ajudá-los, tá? Então, pessoal, vai ser essa atividade de hoje. Deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui. Eu nem sei como que faz isso, mas acho que é aqui, ó. Aí ele abre a câmera. Aí. Pessoal, então essa atividade, tá? É super tranquila. A próxima atividade que vocês vão fazer, que vai contar a nota, vai ser não na aula que vem, na outra. Eu também já passo ela para deixar a entrega ali para a data da prova, tá? E assim a gente vai finalizando já a disciplina e comigo acho que vocês estão indo muito bem, tá? Não tive nenhum problema, né, com relação aos trabalhos dos alunos. Como eu falei para vocês, eu até mencionei já para a coordenação que eu gostei bastante da maneira que vocês responderam, então interagindo pelo menos ali na atividade. Eu sei que às vezes para assistir essas aulas aí o pessoal vai deixando aí para a última hora, mas façam um esforço, eu estou acompanhando, eu estou aqui e a gente vai resolvendo, tá? Certo, pessoal? Bom,
eu acho que por hoje é só. Eu já vou deixar então vocês aí para responder essa atividade. E lembrando sempre, como eu falo toda aula, eu estou presente, né, ali no Whats. Se vocês sentirem necessidade, a gente pode ir conversando, tá bom? Então, pessoal, boa noite e até a próxima aula.